Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Santiago. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o naturalismo renascentista, dando aí destaque para as contribuições filosóficas de René Descartes, David Hume e John Locke. Bem, antes de entrarmos no pensamento desses filósofos citados no início da videoaula, é importante citar e elencar algumas características desse período renascentista. É importante dizer que o Renascimento ele foi então um movimento artístico, cultural e científico que vai surgir na Europa, né, tendo seu epicentro na Europa entre os séculos XIV e o século XV. E esse movimento que vai ter, ele vai mudar então de certa forma a concepção das pessoas, né, de tal maneira que a estética também vai ser influenciada por essas mudanças. Outra coisa que é importante dizer é que o Renascimento ele leva esse nome porque nós temos aí um reflorescer daquilo que nós já tínhamos presente lá na Antiguidade Clássica com o naturalismo. Então nós temos agora novamente esse florescer dos valores, das concepções estéticas, da visão que já estavam presentes ali no naturalismo clássico. Então agora, nesse período aí do Renascimento, nós temos então a concepção e o entendimento de que os gregos, os romanos, né, os povos do período clássico, eles eram muito inteligentes, eles eram muito sábios. Então é importante agora o resgate daquilo que foi produzido no passado. Bom, e vale lembrar também que esse movimento do Renascimento, ele marca a passagem do período da Idade Média para o período moderno, né? A Idade Moderna. Então, ele é o comecinho aí da Idade Moderna. Então, nesse momento, nós temos aí o resgate das concepções presentes no naturalismo clássico, tendo em vista que no período da Idade Média nós tivemos um total abandono das características e daquilo que era presente lá no período clássico, tá bom? Então é importante dizer que por isso também justifica-se o nome Renascimento, né? Depois de um certo tempo, sem mencionar, sem falar ou sem produzir nada com referência ao naturalismo, agora renasce novamente esse movimento cultural e artístico, tá bom? Bem como dito anteriormente, essas mudanças que houveram aí nas sociedades europeias, né, com o florescimento aí da Idade Moderna, do Renascimento, nós temos então grandes influências dessas transformações nas sociedades na estética. A primeira delas é que, de fato, o trabalho artístico ele passa a ser considerado ou tido como um trabalho intelectual. Nesse período, nós temos aí grandes nomes de artistas europeus que se destacaram. Alguns deles são Leonardo da Vinci, Michelangelo, nós temos Donatello, o famoso também Rafael e também Botticelli, dentre outros. Bom, esses artistas se consagraram no período com uma vasta produção artística aí, que com certeza ressaltavam essas características presentes no Renascimento. Outra característica do período é que também nós temos nas obras de artes uma retratação do humanismo. Como assim? Nós temos a presença muito forte de traços e formas humanas. Claro, porque essas referências, né, aos traços e às formas humanas são uma referência direta àquilo que foi produzido no período clássico, né, no naturalismo. Nós temos também nas obras de artes um elogio, um resgate das concepções artísticas, como eu já disse, do naturalismo clássico, né, presentes na antiguidade e que foram por um período abandonados na Idade Média. Nós temos uma outra característica que é o antropocentrismo. Então, quando nós olhamos para a Idade Média, nós vemos que a discussão ali é Deus, é a igreja, é a fé. Então, nós tínhamos ali, no teor da discussão do período da Idade Média, o teocentrismo, ou seja, Deus era o centro do universo. Aqui nós temos uma concepção diferente. Anthropos quer dizer homem. Então, antropocentrismo vai ser, então, o homem como centro do universo, o homem como centro das discussões. E isso, claro, vai influenciar diretamente também nas produções artísticas. A outra coisa que nós temos aí, e que também vai distinguir o naturalismo renascentista
do naturalismo clássico é justamente a utilização de técnicas científicas buscando criar uma espécie de ilusionismo visual. Então eu coloquei aqui, isso vai ser uma grande diferença aí dos dois naturalismos. Então, enquanto que aqui na modernidade nós temos a capacidade de utilizar técnicas para aprimorar, né, a produção artística que nós não tínhamos lá no período clássico, nós então vamos ser capazes de fazer produções artísticas que, de certa forma, produzem uma certa ilusão nas pessoas. E que tipo de ilusão? As pessoas olham para as obras de artes e percebem que as obras de artes se parecem muito com a realidade. Bem, como dito, esses avanços, tanto na área da astronomia, da botânica, fisiologia ou mesmo da anatomia, trouxeram grandes contribuições na produção cultural desse período do Renascimento, que buscava exaltar aí características já presentes no naturalismo clássico. Bom, é importante frisar também que nesse período, né, as artes, então, elas vão ser consideradas como uma criação da inteligência, né, e elas vão ter um teor de uma imitação da natureza real das coisas. Bom, a beleza aqui também, ela vai ser olhada e vai ser considerada como sendo uma propriedade objetiva das coisas, consistindo também na ordem, na harmonia e na proporção expressas matematicamente. Bem, feitas essas considerações, agora nós conseguimos entrar nas contribuições que deram então alguns filósofos que nós falamos no início dessa videoaula. Bem, o primeiro deles, com certeza, é René Descartes, o pai do racionalismo. Nós já fizemos aí também uma videoaula aqui no canal, vai estar no card aqui em cima para você assisti-la. Bem, René Descartes ele não elaborou, propriamente dito, uma teoria estética, mas, com certeza, essa sua busca por uma clareza conceitual, por um rigor dedutivo e também da sua certeza intuitiva dos princípios básicos, com absoluta certeza, influenciou a teoria da arte, fazendo com que se perpetuasse o pensamento de que imitar a natureza ou seguir a natureza é com certeza seguir a nossa razão. Bom, e é tão notória essa influência do pensamento de Descartes na estética que depois, nos séculos 17 e 18, vai surgir então o racionalismo estético, buscando aí, de certa forma, estabelecer normas sólidas para a produção artística, tá? Para o fazer artístico. Então, o conjunto dessas normas sólidas vai formar um sistema que foi muito difundido nas academias de arte, o conhecido também academismo, onde nós temos, então, uma estética normativa que vai impor regras para o fazer artístico e vai trazer também uma limitação à criatividade e à individualidade da criação artística. Bom, tendo falado dessas contribuições, de certa forma, indireta de René Descartes para a estética no período, nós vamos falar também de dois empiristas ingleses que também deram suas colaborações para este debate. O primeiro deles, então, é John Locke, que vai dizer que a beleza ela não é uma qualidade das coisas em si, mas um sentimento na mente de quem os contempla. Então, para John Locke, o ser humano, diante da obra de arte, ele tem ou uma ausência ou uma presença de prazer. E é justamente essa presença ou ausência de prazer é que vai determinar se de fato aquilo realmente é belo ou não, tá certo? Então a falsidade da beleza ou a verdade da beleza, de fato está ligado à ausência ou à presença de prazer. Bom, desta forma, quando eu tenho uma ausência de prazer, é falso afirmar que aquela obra de arte é bela. Quando diante desta obra de arte eu tenho uma presença de prazer em mim, então é verdadeiro dizer que ela de fato é bela. Portanto, nós podemos concluir que, para John Locke, não há padrão de gosto, ou seja, todos os julgamentos de beleza são verdadeiros, uma vez que, diante de uma obra de arte, eu posso ter uma sensação de prazer, né, e julgar aquilo como sendo belo, e você ter uma sensação, né, ou uma ausência de prazer, e julgar aquilo como não sendo algo belo, ou não sendo uma obra de arte bela. Então, esse é o pensamento de John Locke sobre a questão estética. Um outro pensador que também é empirista é David Hume. Ele vai dizer que existe uma divisão desse mecanismo gosto,
tá bom? Ele vai dizer que existem dois estágios. O primeiro estágio é o perceptivo, onde eu olho para as obras de artes e eu percebo, então, as qualidades daquela obra de arte, tá bom? E o segundo estágio é justamente o afetivo, onde nós vamos ter o prazer pela beleza, de contemplar a beleza, ou desprazer pela deformação que existe ali naquela obra de arte. E ele vai dizer que, como nós passamos por esses dois estágios aí, para de certa forma identificar a beleza, então ele vai dizer que há algumas pessoas que têm um julgamento do belo ou julgamento estético puramente afetivos, enquanto que outras pessoas possuem um julgamento estético puramente perceptivos. Aqui nos julgamentos de beleza puramente afetivos, ele vai dizer que não há como, então, nós julgarmos que existe um gosto superior e um gosto inferior. Por quê? Porque o prazer e o desprazer depende justamente de quem está percebendo a obra de arte. Em contrapartida, ele vai dizer que nos julgamentos puramente perceptivos, aonde nós percebemos as qualidades de cada obra de arte que foi produzida, nós então podemos estabelecer um certo tipo de gosto superior e gosto inferior. Por quê? Justamente aqui nós estamos falando das qualidades do objeto. Bem, uma outra coisa muito importante aqui no pensamento de David Hume é que ele vai perceber que a mesma obra de arte em diferentes civilizações causa, de certa forma, essa mesma sensação de prazer. Então ele vai concluir que a mente humana consegue perceber, de certa forma, algumas propriedades aí nessas obras de arte, e essas mesmas propriedades que causam uma sensação de prazer nas pessoas mostram e revelam que o ser humano possui uma espécie aí de princípios de gosto. Entretanto, mesmo o ser humano tendo dentro de si esses princípios de gosto, ele também tem algumas diferenças nesse gosto. E essas diferenças, elas se dão por dois motivos, segundo David Hume. Primeiro, pelos diferentes humores dos indivíduos. E segundo, pelas diferentes culturas na qual cada ser humano está inserido. Bem, então essas foram as contribuições filosóficas aí de David Hume para essa discussão estética. Você, por exemplo, se identifica com qual pensamento destes filósofos que foram explicitados aqui nesta aula? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu joinha aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus colegas, se inscreva no canal e a gente se vê numa próxima aula.